Ei, pessoal. Olha, então, como sempre, eu tô aqui no consultório fazendo meus vídeos, né, com dicas práticas pro dia a dia, de forma caseira mesmo, mas a intenção é passar informação prática do dia a dia. E hoje eu vou falar sobre um tema muito de prática mesmo, de prática clínica, que é sobre prescrição médica, como se organizar. Porque parece uma coisa boba, né? Ai, mas vocês não têm noção de como é frequente no consultório a gente não alcançar, às vezes, o objetivo do tratamento, pacientes que não conseguem se compensar, de fazer de ter o tratamento correto, por, às vezes, não entender a receita, não se organizar. Então, a gente vai falar sobre isso. A ideia nem era fazer uma live, era fazer um vídeo, mas como hoje o vídeo vai ser um pouquinho maior, eu vou fazer em forma de live e depois eu boto no IGTV, não tem problema. A ideia mesmo é gravar o vídeo, mas quem estiver chegando, quem quiser interagir, quem quiser fazer pergunta, a gente aproveita que está na live e pergunta também. Então, olha só, como eu falei, muitas vezes, por exemplo, não compensação do tratamento, paciente que não consegue atingir o objetivo, ou muitas vezes pacientes que se queixam de efeitos colaterais, por exemplo, de algum medicamento. Às vezes a principal causa nem é o tratamento em si, o medicamento, é porque está usando de forma incorreta, não faz a prescrição de forma incorreta. Então, por mais que pareça muito bobo, mas, gente, é impressionante. Não tem um dia no consultório que a gente não vê um paciente, que quando a gente vai checar a prescrição, vai checar como que o paciente está fazendo o uso, a gente encontra erro, a gente encontra dúvida. Os pacientes às vezes saem da consulta e chegam em casa, olha isso daqui e fala: meu Deus, eu não estou entendendo nada. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, são dicas muito assim fáceis, pode parecer boba, mas para alguns pacientes fazem muita diferença. Então, eu aqui no consultório, com os meus pacientes, eu procuro fazer isso já para eles, já organizo, já deixo tudo organizado. Mas eu sei que tem muitos pacientes que às vezes não têm essa oportunidade, ou se confunde, ou tem mais dificuldade, então, por isso também essas dicas. Então vamos lá, primeira coisa, normalmente o médico, acho que vai ficar o contrário para vocês, mas dá para entender. Normalmente o médico faz a prescrição assim, então aqui é uma prescrição fictícia, eu até coloquei o meu nome, e coloquei medicações, aqui tá tudo nome genérico, então medicação para diabetes, pressão, tireoide, colesterol e um AS de prevenção. Então, o que acontece? Geralmente a prescrição vem assim, o nome do medicamento, a miligrama, tomar de 12 em 12 horas, tomar um comprimido de manhã, tomar um comprimido à noite, tomar um comprimido na hora do almoço, tomar um comprimido de 12 em 12 horas, né? Então a prescrição ela vem assim. E por mais, assim, para alguns pacientes, algumas pessoas que estão assistindo vão falar: nossa, mas isso é muito fácil. Mas para alguns pacientes isso é muito difícil. Ou principalmente pacientes idosos, pacientes com alguma dificuldade, criança nem se fala, né? Adolescente precisa dessa organização. Mas é mais comum do que a gente imagina. Então, às vezes isso daqui vira uma dificuldade. Então a primeira coisa, eu costumo fazer isso daqui para os meus pacientes. Em vez de fazer a prescrição por medicamento, eu faço a prescrição por medicamento, né? Porque o paciente tem que comprar e tudo, mas faço para eles a organização. Então eu coloco o que ele tem que tomar de manhã, no café da manhã, almoço e tarde. É como se eu estivesse traduzindo o que está na receita, mas de forma em horários, porque fica muito mais fácil. Então ele sabe que de manhã ele vai ter que tomar um comprimido de levotiroxina, um de metformina e uma losartana para pressão. No almoço isso, à noite aquilo. E coloca aqui a quantidade de comprimido, porque tem comprimido, por exemplo, que toma um de manhã e 2 à noite. E às vezes na receita tá assim, tomar um comprimido de manhã e 2 à noite. O paciente confunde. Então, quando a gente coloca em forma assim, ó, dividido manhã, tarde, noite, ou fazendo tabelinha assim, ó. Boto café, almoço ou tarde, né, e jantar. E coloco aqui. Eu costumo fazer isso já para os meus pacientes. Mas se você tem uma prescrição de forma assim e tem dificuldade, eu costumo esquecer, hoje à noite eu não tomei, eu tomei o remédio da pressão, eu tomei só de manhã, mas esqueci de tomar à noite. Se você frequentemente tem
essa dificuldade ou essa questão, pede ajuda ou pega a receita e faz e passa para cá, para a tabelinha, né? Isso funciona como se fosse a caixinha de remédio, porque eu não tenho aqui para mostrar, também tem a caixinha. O problema da caixinha é que às vezes a pessoa coloca um monte de comprimido da manhã, todos os comprimidos do almoço e todos os comprimidos do jantar, por exemplo. Mas tem alguns comprimidos que são iguais, entendeu? São 2 comprimidos diferentes, mas os 2 são branco, pequenininho e redondo. E aí pode ter o erro de tomar 2 comprimidos de uma mesma substância e deixar de tomar outro. Então ficar atento também a isso. Então sempre colocar, e isso daqui, depois que você faz essa tabelinha, você pode colocar uma pregada na geladeira, uma pregada no armário, uma pregada dentro da bolsa, na carteira, para nunca esquecer quando viaja, por exemplo. Então isso daqui é muito prático. Outra coisa importante também que eu vou falar, eu vou mostrar aqui essas duas precisões. Eu não sei virar, pena que fica ao contrário para vocês. Essa receita aqui, ó, tá tudo em nome genérico, tá vendo? Metformina, é uma receita fictícia, vou repetindo para quem tá chegando agora. Então, remédio para diabetes, para pressão, para tireoide, para colesterol, por exemplo. Então, aqui tá tudo em nome genérico. O que acontece com alguns pacientes? Ele vai no médico, ele já tem essa receita, ele vai em outro médico, vai no mesmo médico, mas aí o médico repete a receita, é a mesma receita. Mas muda o nome, por exemplo, coloca o nome comercial. Eu coloquei aqui, por exemplo, metformina, o nome comercial Glifage. Um dos nomes comerciais para losartana, que é o remédio de pressão, é ARA 2. A levotiroxina, por exemplo, por T4. Então, é o mesmo remédio, mas a prescrição é diferente. Para o paciente, às vezes, ele não entende. Então, sempre ficar atento. Por quê? Porque ele chega em casa, ele tem uma prescrição antiga, e em casa ele tem metformina, por exemplo. Aí na prescrição nova tá Glifage, é o mesmo remédio, só que aqui tá com um nome diferente. E aí ele chega em casa, ele às vezes confunde, ele não sabe, ele não é obrigado a saber, o paciente não é obrigado a saber que são substâncias iguais, é o mesmo remédio. E aí, às vezes, muitas vezes acontece, o paciente volta numa outra consulta, aí traz os remédios e fala, doutor, eu tô tomando Glifage e metformina. Aí você fala, mas é o mesmo remédio. Aí ele fala, não, mas eu tinha 2 receitas. Então, sempre ficar atento. Outra dica é justamente fazer isso, levar os comprimidos na consulta. Quando você vai na consulta, eu falo muito isso com os pacientes, a consulta é aquele momento de ouro que você está com o seu médico, independente da especialidade. Leva tudo, leva todos os seus exames, leva todos os remédios que você toma. Porque às vezes o que está na receita, o nome que está na receita, não é o mesmo que você tem em casa. Então isso confunde mesmo o paciente, ele olha na receita lá, tem metformina, aí chega em casa tem Glifage. Não é todo paciente que obrigatoriamente vai saber, apesar de na caixa ter sempre o nome comercial e o nome da substância, muitos pacientes se confundem, principalmente medicações mais diferentes, menos usuais. Então essa é outra dica para ficar atenta com a mesma substância, porém com nomes diferentes, para não tomar 2 vezes o mesmo remédio. Outra dica que eu faço também aqui com meus pacientes, mas para quem precisa perguntar para o médico, que eu acho muito bacana, é dizer para o paciente para que serve cada remédio, entendeu? Isso faz muita diferença. O paciente que entende o tratamento dele, que ele sabe para que serve cada remédio, ele adere muito mais ao tratamento. O tratamento flui melhor. Eu falo muito isso. Quando o paciente entende a doença, ele entende o que ele tem, ele sabe o que ele tem, a importância do tratamento para aquela doença, a aderência ao tratamento, o sucesso do tratamento é muito mais fácil, porque o paciente ele está engajado, ele tá entendendo, ele está junto com você no tratamento. Então, eu acho muito importante, além da receita, de fazer a tabelinha, colocar assim para o paciente, é tão simples. Então, ó, medicamento para diabetes, é esse, aqui eu dei exemplos também, é tudo fictício. Medicamento para pressão, medicamento para tireoide, vitaminas, tudo. Porque quando o paciente ele olha a receita, esse receituário, às vezes ele não sabe. Você pergunta, o que você está tomando para diabetes? O paciente não sabe. O que você está tomando para pressão? Ele não sabe, ele não é obrigado a saber o nome de cada remédio, para que serve cada um. Então,
Uma outra dica é isso, é você saber cada coisa que você toma. Uma forma é escrever assim, né? Ó, os remédios que você toma para diabetes são esses, os remédios que você toma para pressão são esses, os medicamentos que você toma para tireoide é esse. Ou escrever o nome dos remédios, pega a prescrição e fala, você está tomando losartana, metformina, rosuvastatina e levotiroxina. Simbólico, tá? Exemplo. Aí você coloca do lado, ó, losartana é para pressão, metformina é para diabetes, rosuvastatina é para colesterol. Então, o paciente entender isso é muito importante. Por exemplo, o paciente está na rua e está com a pressão alta, ele não sabe qual remédio que ele esqueceu, às vezes ele esqueceu de tomar um remédio. Aí ele sabe, hoje eu não tomei o losartana. Aí às vezes se ele não sabe, mas o losartana é o remédio da pressão. Então isso faz muita diferença. Assim, eu até fico rindo porque pra gente que é da área de saúde, médico ou aquele paciente que já faz tratamento há muito tempo, parece uma bobeira, mas isso faz muita diferença. O paciente entender a prescrição médica, ele entender o que ele está tomando, para que cada remédio serve, saber os horários, estar organizado em relação aos horários, né, fazer as tabelinhas, muda o tratamento. O paciente que entende o tratamento dele, que sabe o que ele está fazendo, entende a doença que ele tem, a aderência, o sucesso no tratamento, os resultados são muito mais positivos, tá bom? Outra dica também, medicamentos injetáveis. Vou aproveitar que eu tô aqui, que tem tempo, né, um vídeo maior na live, medicamentos injetáveis. Então, igual às vezes a gente pede pro paciente, ó, traz seus remédios pra gente checar que o que você tem em casa, os comprimidos que você tem em casa, é o mesmo que tá na prescrição. Medicamento injetável, principalmente insulina, a gente precisa pedir para o paciente trazer a agulha ou a gente ter as canetas demonstrativas e pedir para o paciente demonstrar. Então perguntar, como é que você faz? Eu estou usando 20 unidades de insulina. Aí você pega a seringa ou a caneta e fala, coloca para mim, faz de conta que você vai aplicar a insulina agora. Como é que você faz? Ó, você tirou da geladeira, como é que você faz? Aí você pede para o paciente colocar a dose, colocar a agulha. A gente se surpreende muito, existem muitos erros, né, cometidos pelos pacientes, não por culpa deles, mas por falta de treinamento, de orientação. E às vezes você vê aquele paciente que não controla a glicose, que o diabetes não controla e tal. Aí na hora que você faz a checagem no consultório, ele na sua frente, com a medicação dele, a que ele tem em casa, porque às vezes a gente faz a demonstração no consultório, mas é diferente, a caneta que ele tem em casa ou a seringa. Então traz a sua seringa, aí o paciente coloca, quando você vai ver, o erro tá o quê? Na forma que ele tá fazendo. Às vezes ele coloca as unidades erradas de insulina, ele não encaixa direito a agulha, a gente faz a testagem de como ele aplica. E muitas vezes a gente encontra erros assim, simplesmente por falta de orientação. E não é culpa do paciente, entendeu? Porque principalmente o paciente que está começando um tratamento, ele precisa sim dessa orientação minuciosa, de checagem, a gente checar se está... por exemplo, um dia desse eu peguei um paciente que estava com um medicamento injetável, não era insulina. E ele encaixava a agulha, só que a agulha de alguns medicamentos injetáveis geralmente tem duas tampas, tem a tampa externa e a tampa interna. Ele não tirava a tampa interna, ele não sabia, entendeu? Então, quer dizer, ele estava perdendo um medicamento caro, injetável, e ele estava assim, há 20 dias, praticamente perdendo a medicação porque não estava injetando direito. Então, sempre importante prescrever, orientar, e pedir, fazer a checagem. Então, se você está em casa, você é um paciente que usa um medicamento injetável e não está vendo resultado, ou está vendo que alguma coisa está errada, a caneta não está indo, a seringa não vai, leva para consulta para tirar essa dúvida e fazer a checagem da aplicação. Então é isso. A ideia era falar, né, de coisas bem práticas, coisa do dia a dia que parece simples, mas vou repetir aqui como eu falei no início. Esse tipo de orientação do dia a dia, prática, organização da prescrição pode mudar o seu tratamento, tá bom?
Então, é isso. Esse vídeo, como eu falei, né, acabou virando uma live porque eu ia fazer um vídeo maior mesmo, mas vai ficar no IGTV. E as dúvidas vocês me mandam no privado ou nos comentários. E sugestão também, se tiver alguma sugestão para falar aqui com vocês. Eu vou tentar sempre fazer, assim, eu já tenho feito, né, esses vídeos no dia a dia aqui no consultório de forma bem simples, linguagem simplificada, prática, que o paciente entende, que quem se interessa por saúde se sinta envolvido, né? Porque a gente tem que usar uma linguagem que todo mundo entende. E se alguém tiver uma sugestão ou quiser saber de alguma coisa, deixa nos comentários, manda no privado, que sempre que eu estiver aqui no consultório com o tempinho livre, eu vou tentar bater esse papo com vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, obrigado para quem esteve aí e até a próxima.